Sim. Não é mesmo? Eu também acho. O que vocês acham? Irmão Gal, irmão Lee, Sim. já estamos lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso há algum tempo. E todos nós percebemos que elas são verdades, que são proferidas pelo Deus dos últimos dias e são a sua voz. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são maravilhosas. Muitos mistérios da verdade são revelados, abrindo nossos olhos e nos enchendo de felicidade. Graças a Deus. Sim. Nós precisamos dos mistérios da verdade em nossas vidas. Mas nunca aprenderíamos esses mistérios crendo no Senhor dentro de uma religião, mesmo após muitos É anos. verdade. Mas faz pouco tempo que aceitamos Deus Todo-Poderoso. Ainda temos perguntas que não estão muito claras. Queríamos que vocês nos ajudassem. Podem perguntar. Certo. Lemos as palavras de Deus Todo-Poderoso e notamos que muitas passagens são severas, pois falam do julgamento da humanidade, de condenação e maldição. Se Deus julga e amaldiçoa as pessoas, elas não são condenadas e punidas? Como é possível que esse tipo de julgamento purifique e salve a humanidade? Nós ainda não entendemos tudo. Espero que vocês tenham mais para comungar. Comunguem conosco. É claro. Certo. É isso mesmo. Deus condena e amaldiçoa a humanidade. Então o homem já não está sendo punido? Como isso pode nos salvar? Poderia dizer o que isso significa? Nos últimos dias, Deus expressa a verdade e realiza a obra do julgamento, para criar um grupo de vencedores unidos a Deus com o coração e com a mente. Isso foi determinado quando Deus criou o mundo. No entanto, algumas pessoas entendem que as palavras de Deus são de condenação e maldição, e por isso criam noções. Isto acontece porque não conhecem a obra de Deus. O julgamento de Deus nos últimos dias é o grande trono branco do julgamento, profetizado no livro do Apocalipse. Deus revela seu caráter justo, majestoso e sua ira, justamente para expor a humanidade e distinguir cada tipo de pessoa. O julgamento encerra a era antiga e destrói aqueles que vêm de Satanás. Amém. Isso é verdade. Sim. Deus poderia não condenar e amaldiçoar aqueles que resistem a ele e são de Satanás? Embora algumas palavras sobre o julgamento revelem a corrupção do povo escolhido de Deus, o que pode parecer condenação, servem para que o povo escolhido de Deus veja seus caracteres corruptos e enxergue o cerne da questão, para produzir o fruto da compreensão da verdade. Se Deus não fosse tão severo, se suas palavras não fossem direto ao ponto, não reconheceríamos nossas próprias corrupções e naturezas satânicas. E não seria possível para a obra de Deus nos últimos dias alcançar o resultado de purificação e aperfeiçoamento da humanidade. Claro. Todos aqueles que amam a verdade e respeitam os fatos podem ver que as palavras de Deus são precisas. Sejam elas de julgamento e punição, ou condenação e maldição, elas estão inteiramente alinhadas com os fatos. Deus fala de uma maneira muito prática e genuína, não exagerada. Sim. 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 Pelos resultados que as severas palavras de Deus alcançam, todos podem ver que elas contêm o genuíno amor de Deus pela humanidade e suas boas intenções de salvação. Somente os que estão cansados da verdade podem conceber noções. Apenas os que odeiam a verdade, que julgam e condenam a obra de Deus. Sim. A forma como Deus realiza a obra do julgamento revela cada tipo de pessoa. A obra de Deus é repleta de sabedoria. Realmente. Deus obra na China há mais de 20 anos e já criou um grupo de vencedores. Eles suportaram enorme perseguição do Partido Comunista Chinês e podem dar seu testemunho. Esse é o fruto das palavras de Deus. As palavras de Deus têm muita autoridade. Graças a Deus. Todos viram a presença do amor de Deus em suas palavras e como ele sofreu para salvar a humanidade. Mesmo que algumas palavras de Deus sejam severas, é possível obedecê-las. E por isso, elas têm um genuíno entendimento do caráter de Deus. Elas geraram corações que reverenciam e amam a Deus. Todos são capazes de cumprir fielmente seus deveres e seguir Deus até o fim. Isso envergonha Satanás, Sim. pois é a prova de que Deus está o derrotando. Amém. São palavras maravilhosas. Testemunhar desse jeito depois de passar pelo julgamento e castigo de Deus é maravilhoso. Realmente os admiro. Eu também. Vamos ler algumas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso, para entender melhor como ele julga e purifica as pessoas nos últimos dias. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz:
Quando Deus se torna carne desta vez, sua obra é expressar seu caráter, primeiramente por meio de castigo e julgamento. Usando isto como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais meios de prática, e assim alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. Isto está por trás da obra de Deus na era do reino. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe o tratamento e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem admita e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é de fato a obra de revelação da verdade, do caminho e da vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Irmão Gal, gostaria de ler uma passagem. Que bom. Por meio de que a perfeição do homem por Deus é realizada? Por meio de seu caráter justo. O caráter de Deus consiste principalmente em justiça, ira, majestade, julgamento e maldição. E seu aperfeiçoar do homem é principalmente através do julgamento. Algumas pessoas não entendem e perguntam por que Deus só é capaz de tornar o homem perfeito através do julgamento e da maldição. Eles dizem que se Deus amaldiçoasse o homem, ele não morreria? E se Deus julgasse o homem, ele não seria condenado? Então, como ele ainda pode ser aperfeiçoado? Tais são as palavras das pessoas que não conhecem a obra de Deus. O que Deus amaldiçoa é a desobediência do homem, e o que ele julga são os pecados do homem. Embora ele fale com severidade e sem a menor sensibilidade, ele revela tudo o que está dentro do homem. E através dessas palavras severas, ele revela o que é essencial dentro do homem. E ainda por meio desse julgamento, ele proporciona ao homem um profundo conhecimento da essência da carne. E assim o homem se submete à obediência diante de Deus. A carne do homem é do pecado e de Satanás. Ela é desobediente
e objeto do castigo de Deus. E assim, para permitir que o homem se conheça, as palavras do julgamento de Deus devem vir sobre ele. E deve ser empregado todo tipo de refinamento. Só então a obra de Deus pode ser eficaz. Amém. Essas palavras são esclarecedoras. Todos vocês vivem em um lugar de pecado e libertinagem. Vocês são todos libertinos e pecadores. Hoje, vocês, além de serem capazes de ver Deus, também, ainda mais importante, receberam castigo e julgamento. Receberam essa salvação mais profunda. Quer dizer, receberam o maior amor de Deus. Tudo o que Ele faz é amor verdadeiro por vocês. Ele não tem má intenção. É por causa dos seus pecados que Ele os julga, para que vocês se autoexaminem e recebam esta tremenda salvação. Tudo isto é feito para operar o ser humano. Do início ao fim, Deus tem feito o seu máximo para salvar o homem. E Ele certamente não está disposto a destruir completamente os homens que Ele criou com suas próprias mãos. Agora, Ele veio até vocês para operar. Será que isto não é ainda mais salvação? Sim. Se Ele odiasse vocês, será que Ele ainda faria uma obra de tal magnitude para guiá-los pessoalmente? Por que Ele sofreria assim? Deus não odeia vocês, nem tem nenhuma intenção maldosa para com vocês. Vocês devem saber que o amor de Deus é o amor mais verdadeiro. É apenas por causa da desobediência das pessoas que Ele precisa salvá-las por meio do julgamento. Senão, elas não seriam salvas. Como vocês não sabem como levar a vida ou como viver, e vivem neste lugar libertino e pecaminoso, e são demônios libertinos e imundos, Ele não aguenta permitir que se tornem ainda mais depravados. Também não aguenta ver vocês vivendo em um lugar imundo como este, sendo pisoteados por Satanás de acordo com a sua vontade. Nem aguenta permitir que vocês caiam no Hades. Ele apenas quer ganhar este grupo de vocês e salvá-los completamente. Esta é a principal razão de fazer a obra de conquista em vocês. É apenas pela salvação. Amém. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso se expressaram muito claras e compreensíveis. Como as pessoas podem ter noções sobre elas? As pessoas não deveriam criar noções. Você está certa. Noções vêm de pessoas absurdas. Todos que amam a verdade podem aceitá-la. Só os que odeiam a verdade julgam Deus e condenam a sua obra. Sim. Os fariseus não eram assim? Os pastores e presbíteros condenam a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Eles são os fariseus atuais. Sim, entendemos melhor agora. Ao ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso, entenderam por que Deus faz sua obra de julgamento nos últimos dias. Sim, com certeza. Entendemos melhor agora. A humanidade vive sob o domínio de Satanás, ela vive em pecado e aprecia esse pecado. No mundo religioso, ninguém percebeu a chegada de Deus e ninguém ama e aceita a verdade. Independentemente de como testemunharam e anunciaram a palavra de Deus, quantas delas buscaram a manifestação e a obra de Deus? E quantas se submeteriam ao julgamento e ao castigo de Deus? Vocês não diriam que a humanidade atingiu o ápice da maldade? Sim, realmente. Se não fosse pela obra de julgamento de Deus nos últimos dias, como essa humanidade corrompida, cheia de caráter satânico e que nega e resiste a Deus, poderia ser purificada e receber a salvação? Não. Se não fosse pela obra do julgamento de Deus nos últimos dias, quem criaria um grupo de vencedores? Como as profecias do Senhor Jesus seriam cumpridas? Como o reino de Cristo se realizaria? Verdade. Muitas pessoas com fé no Senhor acreditam que Deus é amoroso e misericordioso e que não importa quais pecados cometemos, Deus nos absolverá. Acreditam que não importa o quão corruptos somos, ninguém será deixado de lado e que o Senhor nos arrebatará quando Ele retornar. É uma visão razoável? Algo na palavra do Senhor sustenta isso? Deus é santo e justo. Ele permitiria que pessoas contaminadas pela imundície e pela corrupção, cheias do caráter satânico, negadores da verdade e inimigos de Deus, entrassem em seu reino? Não. Absolutamente não.
o Senhor Jesus profetizou que retornaria e nos últimos dias realizaria sua obra do julgamento, purificaria e salvaria a humanidade. Quanto àqueles que foram completamente tomados pela corrupção, Deus revelará a verdade julgando e castigando-os. É a única maneira de despertar os corações do homem para conquistá-lo e limpá-lo de seu caráter satânico. Mesmo que a palavra de julgamento de Deus contra a humanidade seja severa, devido à sua imundícia, corrupção, desobediência e resistência, ela mostra o caráter santo e justo de Deus e nos permite entender nossa própria natureza satânica e o fato de sermos corruptos. Pela experiência do julgamento de Deus, nós fomos conquistados pela palavra de Deus. Nos submetemos voluntariamente ao julgamento de Deus e passamos a entender a verdade. E também a ver a nossa natureza e caráter satânico. E alcançamos a compreensão do caráter justo de Deus e desenvolvemos um coração reverente. Inconscientemente mudamos nossa maneira de ver as coisas, o nosso real caráter de vida. E somos capazes de evitar o mal. Graças a Deus. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias criou um grupo de vencedores. Esse é o resultado da obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Sim. É o significado por trás da obra do julgamento de Deus, começando pela sua casa. Sim. Graças a Deus. O que isso nos permite ver? Deus usa sua palavra para julgar e expor a humanidade, não para punir e destruir, mas para purificar, transformar e salvar completamente o homem. Amém. Mas aqueles que se recusarem a aceitar o julgamento da palavra de Deus Todo-Poderoso sofrerão e serão punidas quando o grande desastre vier a acontecer. Sim. Nessa comunhão comecei a entender que o julgamento e o castigo de Deus serve para salvar o homem. Não é para condená-lo ou puni-lo. Assim como os pais corrigem uma criança que fez alguma coisa errada. Esperam que ela aprenda e corresponda às expectativas. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Passamos por anos de julgamento e castigo de Deus e compreendemos algumas verdades. Nós vimos que a corrupção da humanidade por Satanás é muito profunda. Que cada pessoa é cheia dos caracteres satânicos de arrogância, falsidade, egoísmo e desprezo. A humanidade não consegue deixar de mentir e trapacear. As pessoas vivem quase desprovidas de humanidade. Diante de Deus, ficamos envergonhados com remorso e não podemos nos esconder. Esse é um aspecto do que ganhamos ao passar pelo julgamento e castigo das palavras de Deus. O melhor de tudo é que adquirimos uma compreensão genuína da essência santa e o caráter justo de Deus. Por isso, o tememos e evitamos o mal, buscando viver como um ser humano verdadeiro. Sim. Todos nós sentimos profundamente que obtivemos a purificação e a grande salvação de Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. No passado, quando trabalhava como líder na igreja, sempre estava focado em minha própria fama e status. E não assumi o fardo da vida dos irmãos e irmãs. Sempre gostei de ter pessoas girando ao meu redor. Eu estava ávido por status. E era grande e poderoso e ninguém me convencia. Quando alguém tinha uma opinião diferente da minha sobre alguma coisa, eu não mudava de opinião. E continuava a falar o que pensava para que a outra pessoa me obedecesse. Porque eu não focava na busca da verdade e não possuía sua realidade. Quando pregava, eu falava sobre algum conhecimento superficial só para me exibir. Assim, eu não sabia quando as minhas ações ofendiam o caráter de Deus. Então, um dia, li esta passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Aqueles cuja crença em Deus é sempre para seus próprios ganhos, que são presunçosos e altivos, que se mostram e protegem seu próprio status, são aqueles que amam Satanás e se opõem à verdade. Eles resistem a Deus e pertencem completamente a Satanás. A imagem de vocês é ainda maior do que Deus. Seu status mais elevado do que Deus. Isso sem mencionar o prestígio de vocês entre os homens. Vocês se tornaram um ídolo para as pessoas adorarem. Vocês não se tornaram o arcanjo?
Quando o fim das pessoas for revelado, que também é quando a obra de salvação terminará, muitos de vocês serão cadáveres sem salvação e deverão ser eliminados. Cada frase de Deus Todo-Poderoso continha autoridade e poder e penetraram meu coração como uma espada. Eu não tinha onde me esconder. Estava com medo, tremendo. E senti que Deus estava enviando sua ira contra mim. Eu não pude deixar de me ajoelhar perante Deus e me arrepender dos meus erros. Acreditei em Deus, mas não busquei a verdade. Não elevei Deus nem dei testemunho dele. Mas no cumprimento do meu dever, com frequência, eu me estabelecia e me exibia, para que as pessoas me admirassem e me vissem como superior. Eu não estava enganado e aprisionando os outros. Não estava disputando status com Deus. Qual a diferença entre mim e o arcanjo? Eu era muito arrogante e não sentia vergonha disso. Minhas ações ofenderam o caráter de Deus muito antes disso. E alguém como eu, que disputa status com Deus, seria um alvo para ele eliminar e amaldiçoar. Eu estava sofrendo muito e sendo refinado. Eu orei a Deus e busquei a verdade. Então li mais palavras de Deus Todo-Poderoso. Apesar de o castigo e o julgamento serem refinamentos e revelações impiedosas ao homem, com a intenção de punir seus pecados e punir sua carne, nenhuma parte dessa obra tem a intenção de condenar e extinguir sua carne. Todas as revelações severas da palavra têm a intenção de guiá-lo ao caminho correto. Vocês experimentaram pessoalmente tanto dessa obra. E claramente, ela não os levou a um caminho do mal. Tudo isso é para permitir que você viva uma humanidade normal. Tudo isso é algo que sua humanidade normal é capaz de alcançar. Por essas palavras, eu vi a luz e entendi as boas intenções de Deus Todo-Poderoso ao me julgar. O julgamento e o castigo de Deus não serviam para me eliminar, mas para que eu reconhecesse minha própria natureza satânica arrogante, as consequências das minhas ações e a atitude de Deus ao lidar com pessoas como eu. Foi para que eu me arrependesse de verdade, me odiasse, me negasse e fosse capaz de buscar a verdade, a mudança de caráter e vivesse a humanidade normal. Sim. As palavras dele eliminaram meus mal-entendidos sobre Deus. Eu não era mais negativo e fraco e comecei a buscar a verdade. Quando retornei para Deus e vi que ele não havia me abandonado, nem estava lidando comigo baseando-se nas minhas transgressões, mas havia me despertado e iluminado. Entendi o significado do julgamento e do castigo de Deus. Eu senti verdadeiramente a misericórdia e a salvação de Deus. Graças a Deus. As experiências da obra de Deus são tão práticas. São, sim. Verdade. Depois do julgamento e castigo, através das palavras de Deus, reconheci a justiça e a santidade do caráter de Deus. Entendi que odeio o pecado da humanidade e seu caráter satânico. Razão pela qual ele profere palavras de condenação e maldição. Assim senti o caráter justo de Deus, de não tolerar mais ofensas das pessoas, e desenvolvi um coração reverente a Deus. É verdade. Graças a Deus. Depois de passar muitas vezes pelo julgamento e castigo de Deus, compreendi a minha própria natureza arrogante. Eu me odiava e estava profundamente enojado. Busquei cumprir meu dever com honestidade. Não era mais tão ousado e deixei de me exibir. Eu era capaz de levar a Deus bem alto, podia testemunhá-lo e cumpria meu dever de acordo com suas exigências. Entre meus irmãos e irmãs, fui capaz de me dissecar com consciência e desnudar minha fealdade satânica. Eu não pensava tanto na aprovação de outras pessoas. E mesmo quando um irmão ou irmã dizia algo ruim sobre mim,
eu podia colocar-me diante de Deus e buscar o autoconhecimento. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Essas mudanças, que me deixaram mais humano, aconteceram por causa do julgamento e do castigo de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Se não passarmos pelo julgamento e pelo castigo de Deus, seremos capazes de mudar? O que acham? Não. As palavras de julgamento e castigo proferidas por Deus nos últimos dias são a verdade e sua voz? São. Sem dúvida. Sim, com certeza. O julgamento e o castigo de Deus são salvação e amor pela humanidade? Sim. Exatamente. Graças a Deus. O julgamento de Deus Todo-Poderoso e a exposição dos estados da humanidade são muito práticos e precisos. Quanto mais comungamos a respeito das palavras de Deus Todo-Poderoso, mais meu coração confirma que as palavras dele expressam todo o caráter de Deus e a sua voz. Sim. Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, podemos igualar nossas próprias disposições. Este julgamento é benéfico para as pessoas. Verdade. Quando ouvem as palavras de julgamento e exposição da humanidade, quem ama a verdade se convence. Por isso progrediram tão rápido. Sim, graças a Deus. As experiências que estão contando são muito práticas. As palavras de Deus Todo-Poderoso podem mudar e purificar as pessoas. Graças a Deus. As experiências e testemunhos de vocês são muito genuínas. Me fizeram ver que a obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso é muito prática. Ele fala muito pragmaticamente sobre julgar, expor, guiar e liderar o homem. Tudo isso para purificar e salvar pessoas. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito preciosas. Elas podem purificar e mudar nossos caráteres satânicos, bem como nos dar uma compreensão genuína de Deus. Amém. Sim, amém. Vemos que as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são expressão do caráter justo de Deus. Cada pedaço contém autoridade e poder. Amém. Nossos olhos foram abertos. Sim. Cada frase das palavras de Deus Todo-Poderoso pode abrir nosso coração e fornecer sustento e satisfazer as necessidades do nosso coração. Que voz agradável! Esta voz é verdadeiramente doce. Graças a Deus. Hoje, conseguimos ouvir a voz de Deus e aceitar seu julgamento e purificação. Que felicidade imensa! É mesmo. É mesmo. Todos esses anos crendo no Senhor, sempre esperávamos que pudéssemos ser como os discípulos do Senhor Jesus e viver ao seu lado todos os dias, ouvindo-o pregar e comungar. Que maravilhoso seria isso! Sim, claro. Agora, esse desejo foi realizado. Aceitamos Deus Todo-Poderoso e todos os dias podemos desfrutar de seu sustento e do alimento que é a sua palavra. Participamos do banquete no reino dos céus, o banquete das bodas do Cordeiro. Amém. Somos muito abençoados. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso.